senhores! Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Coin to Biz, o spin-off do Talk to Biz, o nosso podcast semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. E aqui no Coin to Biz, você já sabe, uma vez por mês, nós nos reunimos aqui para falar também de aspectos mercadológicos, porém, olhando para o mercado de videogames, o mercado dos jogos eletrônicos que a gente tanto ama. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business. E trago nessa edição, uma edição mais que especial, porque a gente está completando aí um ano do podcast Coin to Biz, e por isso eu trago não um, mas dois convidados, dois camaradas que vêm me acompanhando aqui nessa jornada do Coin to Biz. De um lado aqui, Alexander Marra, meu amigo, meu irmão Sander, bem-vindo de volta, meu amigo. Valeu, obrigado pelo convite aí, por esse momento especial aí do seu podcast, né? Cara, já tô ficando habituê da casa aí já, né? Já é o terceiro ou quarto que a gente tá gravando junto. Legal. E também não podia deixar de fora ele, a verdadeira enciclopédia viva dos jogos eletrônicos, meu amigo, meu irmão também, Ricardo Lira, o homem que se diverte catalogando jogos de todas as gerações. Lira, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, o homem que tá parando de fazer isso porque já não tá ficando tão divertido, é muita coisa pra catalogar, cara. Cara, sério, uma vez eu tentei catalogar todos os jogos, assim, é coisa de 70 mil, alguma coisa. Eu falei, cara, desisto. Tirei o arquivo assim, eu falei, esquece. Isso aí é insanidade completa. Mas agradeço a oportunidade, tá? Também é minha terceira ou quarta vez aí com o Garcia. Muito legal aí, vamos lá, vamos conversar. Legal. Lembrando sempre, senhores, que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com e talktobiz.com.br. Lá você encontra o feed do nosso podcast, além das atualizações do blog. É claro que você pode procurar o Coin to Biz também nas principais plataformas de podcast da atualidade, Spotify, Deezer, diretamente no Anchor. Sempre vale a pena lembrar que o Coin to Biz tem dois feeds, tá? Porque ele aparece no feed do Talk to Biz, então você busca lá por Talk to Biz que você vai encontrar. E ele tem um feed próprio, só com os episódios mensais. Então você pode jogar diretamente Coin to Biz, que você também nos encontra. Tem essa peculiaridade aí do feed do Coin to Biz. E esse, como eu disse, é um programa diferente. Por que ele é um programa diferente? Porque a gente está chegando aí, na verdade, o episódio número 14. Eu sei que logo alguém vai falar, putz, mas você tá falando que é um ano, então era para ser o 12º episódio e não o 14º, mas eu explico. Na verdade, quando eu lancei o Coin to Biz, a recomendação aí dos especialistas em podcast é que você sempre comece o feed com 2 ou 3 episódios. É por isso que a gente tem aí, na verdade, 2 episódios de gordurinha para queimar, porque ele já apareceu no feed com 2 episódios publicados numa única vez. Mas esse é um projeto que eu acho que vale a pena muito comemorar, porque é um projeto que envolve muito da nossa paixão. Aqui eu gravo o Talk to Biz desde 2019, é um podcast sobre negócios, porque eu sou professor e profissional nessa área. Então é algo que tem mais a ver com o aspecto profissional da coisa, mas tanto o Sander quanto o Lira, que já me conhecem há mais de década, eles sabem que, e eles compartilham dessa paixão comigo, que a gente sempre teve vontade de ter um projeto na área de jogos eletrônicos, que falasse sobre videogames. E aí, depois de muito pensar, vou fazer mais um podcast sobre videogames, ou falar sobre lançamentos, ou fazer vídeo para o YouTube. Por que não falar de negócios, que era a minha área, e juntar isso com o universo dos jogos eletrônicos? E assim nasceu o Coin to Biz de uma forma meio que experimental, para ver o que ia dar. Não tinha pretensão, de início eu nem dizia que os episódios eram mensais, eu falava assim, o próximo quando sair, saiu. Mas acabou que a gente ganhou fôlego aí, os episódios foram ficando legais, a gente foi aprimorando, e hoje tá aí, já com o 14º episódio publicado, por isso que eu acho que vale muito a pena de ser comemorado. Acho que uma coisa também que é importante, que esse é um programa feito, além das questões profissionais que a gente trata aqui, mas é feito com essa questão da paixão pelos jogos eletrônicos, e eu trago também amigos que compartilham essa paixão comigo. Então o Sander, por exemplo, ele tá até brincando agora, ele me conhece antes de eu nascer, que eu tava na barriga da minha mãe ainda, ele já me conhecia, né, o Sander? Então tem mais de 40 anos aí essa amizade, e a gente viveu grandes momentos juntos, né? Não fala em décadas, né? Décadas. É quase meio século, cara. Pô. Olha aí. Estamos ficando velhos, hein, Sandro? Ô, rapaz, eu disfarço essa aí. E aí a gente passou por momentos ali bacanas, jogando MSX, jogando Atari, jogando Mega Drive, quando tinha o meu Mega Drive lá.
E aí tem o Lira também, que pô, já passa de uma década aí, já tem quantos anos porque a gente se conhece, Lira? Cara, desde 90, 2000, 2001, 1999. Acho que foi final de anos 90 aí, pra 2000, algo assim. Quando eu Eu morava em comecei... Niterói. Isso. Então, acho que foi isso aí, o Garcia. 98, 99 que a gente se conheceu. Eu entrei na faculdade. Então, eu entrei na faculdade em 99. E aí o Lira é aquele amigo do amigo que se tornou hoje tá mais próximo, né, o Lira? A gente tá mais próximo que o nosso amigo Rubens, que tá lá. Um abraço pro nosso amigo Rubens, que tá lá em Porto Alegre. E aí também Lira, eu e Lira sempre falando de videogame, sempre pensando em livro, né, Lira? Que a gente pensou em fazer um livro sobre a história dos jogos. Chato com os projetos, é muito legal isso, né? Você sempre papo, assim, eu na empresa, cara, ligava pra esse cara pra discutir uma ideia, assim, que eu tinha e tal, porque ele é o cara certo pra isso, né, cara? O Garcia é o cara que você conversa, troca ideia, assim, e saca alguma coisa nova. Isso é muito legal, ele se interessa pelas coisas. É isso, né? Eu acho que é um projeto feito com paixão, entre amigos, e por isso vale muito a pena ser comemorado. Bom, hoje o objetivo é a gente fazer um episódio mais descontraído, não que os outros não sejam, mas a gente falar mais até do saudosismo do que de questões técnicas de mercado, como a gente sempre trata, de estratégia de empresa, novas tecnologias, inovação e por aí vai. Hoje a minha proposta é a seguinte: cada um de nós trazer 2 momentos na história dos videogames que nos marcaram profundamente e a gente falar desses momentos, e aí cada um trazer as suas percepções, falar. Vai ser um papo bem descontraído, assim, bem falando de estilo de vida, de paixão pelos videogames e com muito saudosismo, com toda certeza. Eu quero já deixar registrado aqui que é uma honra, senhores, ter vocês comigo, porque aí 40 anos, com 20 anos já de amizade com o outro, e a gente agora está desenvolvendo esse projeto tão bacana aí, juntos. Obrigado, já deixo aqui meu agradecimento a vocês. Agradeço também. Agora, mas assim, Bruno, de verdade, é sacanagem só 2 momentos, viu? Porque tem tantos momentos aí que eu vou te falar. Eu ia perguntar se isso terá o dia inteiro, né? Porque os momentos... Exatamente. Se a gente fosse colocar... Eu achei até fazer 2, cara, vai ser muito, que a gente vai ficar 3, 4 horas gravando. Pois é, vai ser muita coisa aí. Não, mas assim... Cara, começa aí, Sander, traz um momento seu aí, já que você puxou o tema. Agora eu vou revelar a verdade, né? A primeira vez que eu vi um videogame, que eu joguei um videogame de verdade, foi na casa do meu tio Jorge. Ele morava no Rio de Janeiro ainda, lá na região do Queimados. Fui lá e ele vi. Agora a idade é revelada, né? Isso que é dose. Né? Eu vi um primeiro Ford Filco telejogo. Opa! Né? Certo? Foi a primeira vez que eu vi um negócio desse aí. E eu falei, putz, que da hora o negócio, isso daí. Né? A gente ficou brincando, ficou eu e o Alexandre brincando lá, meu primo, com esse telejogo, que era no próprio telejogo, você só girava a rodinha ali para poder defender a partida. Então você tinha 2 opções, era futebol ou tênis. E futebol e tênis só mudava, era o desenho que tava, do quadrado que estava na tela, acabou. Mas o resto era igual. Só que só ali já falei, putz, tem coisa legal aqui. Na idade que eu vi isso, né? É isso aí, ó, telejogo. Só que esse aí tá mais completo do que eu joguei no outro dia. É o Kiko mostrando o brinquedo. Exato. Mas não tá... olha, nem era o momento que eu ia trazer, mas o Sander me lembrou aqui, porque eu joguei um telejogo desse. Esse aqui é o telejogo 2. Não tá funcionando, mas meu pai tinha um. Quando eu era bem pequenininho, meu pai tinha um também. Ele não tá funcionando. Esse aqui era do meu primo Aldebaran. Um abraço aí pro Aldebaran, também colaborou aí com a minha coleção. Ele achou o telejogo 1 e o 2. Eu tenho um aqui também. E ele me deu. Eu sabia que eu tava colecionando e me deu. Só que começou essa pandemia, eu nunca levei numa manutenção técnica para saber qual era o problema dele. Mas um dia eu boto ele para funcionar e aí vocês serão convidados a vir jogar uma partida de Pong aqui em casa. Era o Pong, era futebol, né, que a gente tinha aí. Era muito, assim, era simples de tudo, né, basicamente o jogo, ele era um montoeiro de fios que tinha ali dentro, né, que ligava e você fazia o jogo, e você jogava aquilo lá entre 2 pessoas. Basicamente era isso. Mas ali naquele momento já me fascinou. Tipo, sabe aqueles momentos de mudança, muda a tua vida? Em relação ao que você estava esperando de fazer na sua vida? Porque até aquela época eu queria ser aviador. Eu queria pilotar avião. Aí quando eu vi aquele negócio lá, eu falei, putz, eu quero mexer com isso. O Pong é 77. Então. O Pong não, o telejogo é 77, né? Aqui no Brasil?
Acho que é por essa data aí. É. Essa data aí. Mas eu só fui conhecer isso mais ou menos em 80. Né? Eu tinha 6 anos, em 1980. E aí, meus pais viram que fiquei tão fascinado com aquele negócio lá, eles foram e me deram um primeiro videogame. A gente morava aqui em São Paulo, aliás, ainda morava em Itatiaia, né? Eu fiquei muito fascinado com aquilo lá. E aí, o primeiro videogame de verdade, ele veio já em 81, 82, quando eu estava aqui em São José dos Campos, que foi um CCE, um super game da CCE. Então, era um clone do Atari, né? Um clone do Atari, isso. Eu tô passando aqui já basicamente o segundo momento, né, que vamos colocar aqui, isso foi um momento 1, um momento 1.2, né? Uma extensão do primeiro, né? Uma extensão do primeiro. Mas aí o segundo momento mais marcante que eu tive foi quando eu ganhei isso aqui. Este carinha aqui. É um MC1000. Um MC1000 da CCE. Que barato isso. Esse cara aqui. Tá funcionando, Alexandre? Tá, esse funciona. Que barato. Não é o mesmo que eu ganhei, tá? Esse aqui já foi um amigo meu que sabia que eu ganhei esse computador. A expansão dele aqui atrás. E aí tem as saídas aqui de áudio e vídeo, né? E entrada de joystick. E o mix encaixava jogo de Atari aí também? Não, na verdade assim, era por fita, né? Fita cassete. E aí que eu comecei a aventurar no mundo de programação, com esse camaradinho aqui. Ele tem uma peculiaridade que era interessante, né? Tinha eu e um outro amigo meu que tinha um MC1000. Só que o jogo, quando você gravava nesse, cara, pra fita cassete, não funcionava no outro MC1000. Putz. Então você tinha que pegar a listagem e digitar tudo de novo para poder funcionar. Então ele era o único computador compatível com ele mesmo. Então você gravava aqui, ele funcionava aqui, beleza, e de outro não funcionava. Então esse aqui foi o segundo momento mais marcante. E aí, se eu for entrar no mundo do MSX, já era, né? A gente vai ficar o tarde inteiro aqui falando sobre isso. É melhor você falar. Eu vou entrar lá também. Antes de você falar, deixa eu perguntar um negócio pro Sander. Esse MC1000 aí da CCE, ele era um sistema próprio da CCE ou ele era um clone de algum aparelho estrangeiro? Olha, diz que ele era um clone do Coco, né? Do Color Computer, da Texas Instruments. Mas ele tinha ele foi concebido de uma forma diferente. O processador de áudio dele é o mesmo do processador de áudio do MSX, o AY38910. O processador, a CPU principal é o Z80 também. Só que ele usa um processador de vídeo, um MC6810, se não me engano. Que era bem lentinho, era bem pobrinho. Então, assim, foi um clone específico, parecido com o Coco, mas daí pegaram umas partes que era do Sinclair e fizeram essa coisinha diferente aqui. Né? Mas ele é de que ano, você falou? 82, não? Esse aqui é de 83. 83? Então é da época do MSX, quer dizer, na época do MSX original, né? Lá fora. É, quando saiu lá fora. Aqui o MSX saiu em 85 só, né? Então esse computador já era projetado para jogo, no caso, né? Já era um computadorzinho projetado para jogo. Bem bacaninha. Você lembra, Sander, que jogo você tinha nele? O que você jogou nesse MC1000 aí, né? Eu joguei um jogo de helicóptero que precisava bombardear uma cidade. Também tinha muitos demos ali de cálculo de... tinha aquele do... Entre você jogar uma banana no outro, daquele Gorillaz, né? Do Gorilla.bas, que depois veio bastante aí na Microsoft, né? Mas ele tinha esse daí de você jogar, calcular Só que assim, é bem lentinho, né? Bem lentinho mesmo. Mas bonitinho, assim. Pô, o primeiro computador que chegou ele com 2 controles de Super Game, inclusive, junto com ele. Porque o joystick é compatível com o Atari, né? Quanta cor? Maneiro. Quanta cor, assim? Ele era monocromático? Não, tinha 8 cores. 8 cores. 8 cores. Eles colocam aqui, ó. É Color Computer. Ok. Já devia ser mais do que o Atari, né? O Atari 2600 tinha o quê? Por aí, 4 ou 8 cores, né? Mas devia exibir só 4 simultâneos. Tinha mais, né? Você sabe que o Atari a gente tem 4.096 cores, né? Sério? Sério. Mas quantas ele não exibia isso tudo na tela? Ele tinha uma varredura dele lá, um negócio meio louco deles lá, que eles faziam a exibição por varredura, né? Hoje você consegue ver o pessoal desenvolvendo jogos com técnicas mais novas, que consegue aproveitar fazer aproveitamento desse poderzinho que o Atari tinha. Mas, cara, a gente não vinha tudo isso. Você percebia quando tinha algumas variações de cores no Atari, quando você tinha aqueles jogos que ficavam variando
uma paleta de cores assim na tela. Se tivesse um tilt, né? Sim. Galaxian tinha isso, né? Quando tinha a tela que perdia ali, ia pra uma meio que tela de título ali. Isso. Mas é isso, eu vou parar por aqui, senão o Lira não vai conseguir falar. Lira, manda aí, Lira, você. Eu também tive uns momentos desses, como o Alexander disse, né? Meio que em pulos, assim, porque quando você é pequeno, você meio que não assim, tem esses momentos que você são meio que mágicos. Então, assim, meu primeiro foi quando eu vi Pitfall na tela de uma TV. A gente tinha uma casa de veraneio lá em Guaba, e uma galera se reuniu na casa do Vitor e do Fabinho, que eram 2 caras que... O pai dele acho que era comandante, uma coisa assim, e trazia sempre umas novidades lá de fora. Ainda mais em 82, numa época assim que tudo dos Estados Unidos era novidade, claro. Então, cara, uma galera assim se reuniu em volta da TV, e eu era pequeno, né? Então minha irmã me botou no colo e deixaram me jogar um pouquinho ali. Mas eu fiquei fascinado com aquilo. Fascinado, né? Aquela coisa do bonequinho correndo na floresta. Eu queria entender tudo aquilo e queria ficar vendo aquilo a vida inteira. Então aquele foi meu primeiro contato real, assim, com videogame, pelo que eu lembro. E ao mesmo tempo, só que eu não sei se antes ou depois, meus pais tinham também um Telejogo 2, vindo numa caixa de papelão da Philco. Cara, e assim, eu não lembro agora se eles... Acho que eles já tinham esse videogame, tá? A gente já tinha jogado, só que eu não associava direito. Ainda não... Muito moleque, assim, eu não fazia essa coisa de, pô, aqui é um Atari, aqui é um telejogo. Depois eu que lembrava que tinha um telejogo, algo assim, né? Então a gente jogava em família ali, com aquela bola quadrada, né? Acertando os alvos, ou então incestando, ou então fazendo gol. E 10 canais, aquela coisa toda. Era uma diversão familiar, assim, mas era muito limitada. A gente não tinha aquela coisa assim de falar sobre o videogame, certo? Então isso veio com o Atari. Em 83 é que a gente começa meio que, pelo menos eu, né, assim... ver que os amiguinhos estão comprando lá de fora, estão trazendo. Aqui no Brasil eu não sei como é que estava esse lance do Atari aqui. Não sei se a Dynacon ou a CCE já estava produzindo, acho que já, né? Eu acho que em 83 a própria Polivox já estava aí, não estava? Estava, né? Eu não lembro da data agora. Já tinha o Atari a Polivox oficial. Acho que foi 86, não foi? Foi um pouco depois? Não, Lira, foi antes. Foi antes? Foi antes. Bom, a gente pode até conferir aqui. Não, então é a versão do meu amigo aqui no Google, mas pode ser, porque de repente a crise lá fora foi em 83 e eles, uma das saídas deles foi expandir aqui para América Latina, então faz sentido. Pode ser em 84. O Atari que eu tava aqui em casa, do amigo meu, tava sem funcionar, ele era da Polivox, ele disse que era 86, então só tô me baseando nessa data aí. Mas vamos lá. Então, assim, em 83 a garotada já estava começando a ter Atari, né? Então aquela coisa de, pô, vem aqui em casa, porque tô com Atari aqui, era uma coisa, assim, surreal. Né? Eu achava que o cara era o mais feliz do mundo. Então, assim, porque eu queria muito ter isso. E aí, cara, eu sei que chegando próximo do final do ano, assim, né, no colégio, o meu pai, ele conseguiu emprestado um Atari do amigo dele com 3 jogos. O Enduro, o Donkey Kong e o Keystone Capers. Cara, aquilo foi... clássico. Aquilo foi assim, né? Eu e minha irmã, a gente queria só chegar do colégio e jogar aquilo. Não queria mais nada. Certo? Até o momento em que a gente chegando próximo do Natal, meu pai teve que voltar lá o Atari pro cara, né? Teve que entregar. Eu fiquei muito decepcionado, sabe? Putz. Aí eu cheguei em casa, eu falei, cadê o Atari? Cadê o Atari? Eu falei, o papai teve que entregar. Eu falei, porra, não acredito. Aí só sei que ele comprou depois do cara. O cara vendeu pra ele, entendeu? Aí pronto, aí voltou tudo normal, cara. Aquilo foi muito engraçado. Então, assim, cara, são momentos muito, muito mágicos, né? E antes da gente entrar no MSX também, eu só queria botar outro momento, que é o do computador do meu avô, o Apple II, que ele recebeu que ele comprou em 85 da Unitron. A Unitron fabricava o Apple II no Brasil, era uma máquina pesadíssima, né? Era uma peça só, onde você comprava tudo da Apple. A Apple sempre foi assim, né? Tudo era da Apple, o hardware dela. E, cara, meu avô comprou aquilo pra fazer os programas dele, de cálculo e tal, e vinha jogo. E aí que você entra na parada, né? Eu era pequeno, mas ele meio que deixava eu fazer alguma coisa ali, mexer, e eu fui aprendendo no Apple, cara, antes ainda do MSX, olha só. E foi isso por um tempo, eu jogava Karateka, jogava um jogo lá chamado Spy, demais, eu jogava, sabe, tipo um Space Invaders também, alguma coisa assim, ou aquele Shopper Command, tipo jogos assim, né, que eram parecidos com o tipo Atari, mas eram mais estilizados pra Apple. E, cara, eu era um dos únicos que tinha Apple II. Só conheci um amigo meu no colégio que tinha Apple II GS, porque ele também tinha uma condição assim bacana, ele comprava o irmão dele tinha esse computador, a gente meio que trocava assim umas figurinhas, entendeu? Era muito raro ter alguém que tinha Apple II no Brasil. Era muito raro. Era raro mesmo. Né? Na verdade, o pessoal tinha o Apple II e tinha o clone, né? O Unitron aí. Então, era o Unitron, meu avô. Era Apple II da Unitron, né, no caso. Mas a marca era Apple II mesmo, eu chamava de Apple II. Pô, era maneiro. Meu avô, cara, investiu pesado. E aí eu comecei, né? Entrar nessa coisa do computador também, de ver.
E vou parar por isso que te levou também, ô Lira, isso que te levou também para a área de informática, de tecnologia? Não, porque isso não teve nada a ver. Na verdade, nunca entrei na informática para fazer jogo exatamente, né? Foi uma das opções que eu tinha, porque a minha área, eu tendia a ter mais uma coisa mais artística, alguma coisa assim, fazer. E a informática foi meio que uma segunda opção, na verdade, né? Porque eu gosto dessa coisa de programação, mas eu era muito ingênuo, não sabia até onde isso ia, não sabia o que eu podia fazer exatamente com informática. Informática era um conceito muito amplo para mim, então não teve a ver com o jogo. Mas assim, é claro que a programação ajuda você a ter mais ideia do que você pode fazer, se você quiser fazer um jogo, né? Lógico. Então, sim. Aí com que linguagem você usa, qual a melhor plataforma. Hoje em dia você tem plataformas ótimas, né, para isso. Até você paga um pouquinho lá, dá uns $100, $100, sei lá, e sai fazendo um jogo até semi-profissional, digamos assim. Tem muito recurso hoje em dia. Hoje tá muito fácil, né? Em relação quando eu comecei a programar também, você tinha, assim, para você ter alguma coisa de dicas de código, alguma coisa que você pudesse seguir para fazer, você precisava esperar um mês para chegar à próxima revista da Microsistemas. Né? Isso aí, você abria aquela revista lá e ler o código que estava lá, né? E tentava alguma coisa a variante daquele código, né? Para poder funcionar. Às vezes não tinha ele completo, né? Tinha que esperar mais 3 partes da revista lá para sair ele completo, para você. Pois é. Dependendo, né? Porque às vezes o código era muito grande. MSX Micro, né? Que a gente tinha aqui no Brasil, lembra? MSX Micro. Tinha. MSX Micro tinha a famosa. Qual é? Mariana Suzana Ximenes, que respondia na MSX Micro. Mariana Ximenes é atriz, o Sanders. Tá não, tinha mesmo. Tinha mesmo. Aí era um gordo barbudo que ficava lá respondendo o pessoal lá, falando que era menino de 16 anos. igual na Super Game tinha também a colunista Marjorie Bros, alguma coisa assim. Que eu acho que pegando a mesma era uma bonequinha fonte, também, uma bonequinha loira. Acho que pegaram a mesma fonte. Aí colocaram um camarada pra falar lá. Muito bom. Cara, vocês falando aí me recordaram de vários momentos possíveis, assim, pra gente trazer. Agora, eu lembrei, assim, tem um momento que acho que marcou muito. Eu joguei o telejogo quando era bem pequeno, depois joguei o Atari, gostava do Atari, brinquei bastante com o Atari, mas não tinha, na época até fazia algumas coisas, mas não tinha talvez aquele encanto todo. E eu joguei bastante o Atari, tinha aquela coisa de trocar cartucho, né, com um amigo do colégio, emprestar para um, emprestar para outro. Cara, eu joguei muito, mas quando eu tive o Mega Drive, que foi assim, o Atari, o telejogo não era nem meu, o telejogo acho que era do meu pai, porque eu era muito pequeno naquela época. Depois tive o Atari, eu e meu irmão jogamos muito, eu lembro com meus primos a gente jogando também bastante. Na casa da avó do Alexander tinha lá ele vinha com aquela famosa caixa de sapato, Lira, cheia de cartucho. Eu juntava umas 3 caixas, eram 3 torres assim, só de cartucho, né? 3 ou 4 torres só de cartucho. Era gigante o negócio. A gente achava que ia jogar aquilo no dia inteiro, né? A gente ficava jogando, vamos jogar isso o dia inteiro e tal, mas nunca acontecia, né? Chegava mais pra tarde, assim, tinha que jantar alguma coisa, tinha jogado nem metade daquilo. Pô, não tinha como. Era cartucho, era disquete também, né? Com o MSX lá, que eu levava lá um monte de disquete. Rapaz. Teve uma época que consegui, ainda mais quando assim, consegui fazer o estágio na Embraer, né? Eu comecei a ganhar salário. Eu tinha 15 anos. E aí, o salário do moleque ia pra onde? Pra comprar jogo, né? Comprar jogo. Fato, né, cara? É fato isso daí. Eu comprei jogo, comprei interface de drive. Primeira vez que o garoto estudava, ganhava salário. Eu deixava uma parte com os pais e depois o resto pegava o jogo. Eu fui um sobrevivente, cara, do MSX sem drive. Porque como é que era? Eu fui um sobrevivente do MSX sem drive, porque, assim, na verdade, o que o Alexandre tá falando era o dispositivo que se mais usava, né? Era disquete no MSX. Sim. Porque era o mais prático pra tudo, você gravava vários jogos ali dentro. Cara, quem tinha fita cassete sofria, que era eu, ou você comprava o cartucho, que era a coisa mais acessível, mas em compensação era muito menos unidade, né, pra jogo. Eram algumas unidades que você encontrava em cartucho lá, o ROM, né, pra jogar. Era mais caro e tal. Você teve qual, Lira? Aquele Expert? Não, eu tive o Hotbit 1.1, que era preto. Era raro também. Tinha o branco, que era
acho que era da Sharp e tal, e o meu era da Epicon, que era um preto. Era bonitão, assim. Ainda tem esse Hot Beat até hoje? Ah, rapaz, não tem. Vendia há muito tempo, infelizmente. Muito tempo eu vendia. Coisas que a gente faz que depois a gente se arrepende, né, Lira? Cara, assim, nem tanto quanto algumas outras coisas, mas assim, porque não estaria funcionando hoje em dia, entendeu? Não é que eu tivesse... Eu tinha muito cuidado com o MSX, mas às vezes trombava, entendeu? Não tinha uma bancada certa pra jogar lá em casa, então... Ele, né, enfim, deu alguns probleminhas lá no final, mas ele funcionou até o fim, eu vendi sem problema. Mas eu gostava mesmo, cara, era do Expert. Esse aí era o padrãozão das casas, né? Era aquele tipo desktop. Esse é que eu gostava. Eu conheci o MSX no Expert, na casa de um amigo do meu pai, que também me conheceu desde que eu nasci. E o cara, eu conheci o MSX ali, em 87, por aí, cara. Foi quando eu fiquei fascinado pelo MSX. Porque foi meu primeiro contato real com a terceira geração. Um pouco depois do Nintendo, aquele né? Aquele lá de cima. Expert, aquele ali de cima. Ô, Sander, o teu era Expert também, não era? Meu era Expert. E depois minha prima também, joguei muito Expert na casa da minha prima. Minha prima tinha inclusive, aquele Pitfall lá, que começava com o enigma ali do lobisomem lá embaixo, na tela de baixo, né? É o Pitfall 2. É o Pitfall 2. Cara, esse é um jogo que eu nunca consegui, assim, eu vi, comecei a jogar, mas assim, nunca tive interesse de ir até o fim. Não ia demorar tinha muito, o mesmo cara. encanto, não né? Não é como o Pitfall 1, não, que você demora 20 minutos. Mas assim, ele é mais... Você não depende de tempo ali, né? Você tem que só capturar o leão dourado e acabou o jogo. Entendi. Não era tão difícil, não. Você conseguia zerar. Acho que é falta de interesse mesmo. Qualquer dia eu pego ele no emulador e faço. É legalzinho. Você tinha que nadar, ele podia nadar também e tal. É que eu acho também que nessa época que a galera tava com MSX aqui, com Pitfall 2, os jogos, no próprio MSX já tinha uma biblioteca de jogos bem mais robusta, né, do que um jogo naquele estilo do Pitfall 2, que era a carinha ali muito do Atari 2600. Você pegava da época do Atari, você olhava o Pitfall, pô, eu concordo 100% com o Lira ali, aquele negócio era de explodir cabeça, você vê aquele bonequinho ali numa TV pulando de um lado para o outro. Mas na época do MSX, a galera já estava com jogos mais modernos no próprio MSX, ou então a galera já tinha um Phantom System em casa, ou um Master System. Então eu acho que também isso... A gente teve, em vários momentos desse histórico de tecnologia, que no Brasil a gente teve acesso um pouco atrasado às coisas. Então, de repente... Tudo na época. A gente teve um delay muito grande. A gente pegava o MSX aqui 4, 5 anos depois de lançado lá fora. Pelo menos isso. Quando já tava no 2 já um pouco pra frente, né? E aí às vezes acontecia de chegar um negócio da geração anterior e da geração atual junto, né? Não, por exemplo, aqui no Brasil você não tinha MSX2, cara. Nem o fabricante produziu. Nem o fabricante produziu MSX2. O que teve foi uma empresa que fez a placa. Não foi isso, Alexander? Fez uma placa, não esqueci o nome disso agora. Então, foi uma placa de expansão. Foi uma plaquinha de expansão que eles fizeram lá, né? Foi a Ademir Cachano que bolou com a MPO, essa parte aí. Tá? Aí a DDX depois veio e comprou também, pediu pro Cachano fazer um projeto, só que assim, na verdade eles não pagaram pro projeto dele, tá? Isso é uma coisa que eu já ouvi do próprio Ademir Cachano, contando essa história aí. Né? Tomou um calote, é isso? Tomou um calote. Esse cara, esse Ademir Cachano, é um cara que ganhou muito dinheiro na época do MSX. Ele bolou a placa de expansão do MSX2, ele foi convidado pela Gradiente para fazer o projeto do MSX2 da Gradiente. Eles chegaram a quase prototipar o MSX2 antes de lançar o MSX Plus e o DD Plus. Ia ser uma coisa linda, ia ser aquele MSX preto 2.0. Bacana. Ia ser coisa linda isso, mas aí não sei por que cargas d'água eles resolveram não fazer. Tanto é que aí a história, né, que a gente tem aqui também do cara que é o Oscar Bird, que contou essa história, que ele era gerente de marketing da Gradiente. Eles compraram um lote enorme de V9938 para fazer MSX2, e aí, devido a esse projeto não ter caminhado para frente, eles não sabiam o que fazer com aquele processador. O que eles fizeram? Placa de expansão de 80 colunas. Então você tem placa de expansão de 80 colunas de texto com um VDP do MSX2. Ou seja, um baita desperdício de potencial enorme que tinha ali, né? E com certeza eles tomaram um prejuízo nessa, né? Porque não ia dar para recuperar o valor investido nesse... Mas não teve um lance que eles chegaram a vender isso e não sei se foram eles ou alguma outra empresa oferecia o serviço de adaptar isso para uma carcaça de MSX1? Sim, então, chamava aquilo de MSX2, não é isso? Esse kit do MSX2 do Cachano, do MK Cachano, da MPO,
Ele era um kit que colocava dentro do Expert e fazia a transformação dele para MSX2, né? Uhum. E aí teve outras evoluções, teve esse do MSX2, que veio da MPO, teve o da DDX, né, que era bem mais simples, né, a adaptação dele, mas também dava muito pau, esquentava, ele travava, né? E aí você teve uma outra placa, já na época, assim, que você tinha que abrir também o computador para trocar ROM, mas era por cartucho que você encaixava e você tinha a transformação. Eu tive isso com Hotbit, que eu tive também. E na época ela era roleiro, né? Eu comprava uma coisa, desfazia de outra, e sabia fazer, a gente fazia esses rolos aí. Cambalacho, é o famoso cambalacho. Esse é um cara assim. Então, normalmente a gente sempre foi roleiro, né? Nessas épocas aí. O que eu troquei de cartucho de Atari levava uma costa da minha mãe porque eu troquei o cartucho, não era brincadeira. Teve esse lançamento do Carchano, né? E aí teve o kit 2 Plus também, que era um kit para a última versão de MSX antes da Turbo R, então, que é a última versão de MSX de 8 bits. A Turbo R já era um MSX 16 bits. E que também foi o último MSX lançado. Foi o último, né? Mas foi só no Japão, não foi, Alexander? É isso aí? Esse foi só no Japão. Yamaha ou Panasonic? Acho que foi Yamaha, né? Não, Panasonic. Panasonic? Panasonic. Isso daí, esse é um outro momento que me marcou, mas marcou negativamente, né? Na minha vida, assim, sangra no meu coração. Porque eu tive um Turbo R e eu vendi ele pra fazer laje. Ah, que isso, cara. Esse aí, pô, se você tivesse mantido ele, cara... Mas são os dilemas da vida adulta, né? O cara vende o MSX dele pra bater uma laje. Eu vendi pra fazer laje pra nem ficar com a casa, tá? Mas você pegou ele como, o Turbo R? Você importou ele? Então, a gente, na época, ainda o Turbo R custava os R$800, que já era grana. R$800, isso era 2009, 2008, 2009, mais ou menos. E já era grana isso daí. Eu peguei de um amigo meu que tinha 4. Putz! Ele importou de leilão Ele importou do leilão, né, lá do Japão. Aí ele comprou 4 Turbo Rs, comprou 2 STs e 2 GTs. Aí ele me vendeu um ST. Ele ainda tem isso aí? Ele tem um GT. Ele manteve um GT. Porra, tá aí um MSX que eu sempre quis ver, cara, o Turbo R. Nunca vi esse MSX. Esse MSX é bacana. Mas hoje você consegue... Os outros três que ele tinha, o amigo do Sander bateu outras 3 lajes e ficou só com o MSX. Exatamente isso. E agora eu tenho esse MSX aqui, ó. Aqui dá pra fazer o Turbo R, né? Esse é o SMX. Que legal, cara. Eu vi esse cara aí vendendo. Esse aqui tem Wi-Fi. Pode conectar na rede e fazer o download dele. Tem entrada de cassete, tem entrada de fita, coisa e tal. Já tem MSX áudio incorporado. A V9958 aqui, MSX2 Plus, mas pode também... Tem espaço aqui para você fazer outras FPGAs aqui dentro, né? É legal. E tem o meu 2 Plus Panasonic aqui. Esse carinha aqui, ó. Você tem o joystick, Alexandre? Eu tenho um joystick, sim, da Gradiente, né? Aquele clássico com o botão verde? É, aquele clássico. Ó, tem esse MSX aqui, 2 Plus. Cara, que legal isso. Esse é bonito pra caramba, né? Esse aqui é um cartucho de SCC com... EZ-ROM, né? Então você pode gravar ROMs aqui nesse cartucho. E tem meu Expert lá em cima. Tá lá em cima, tá quietinho lá em cima, não dá pra pegar agora não. Se eu fosse comprar um MSX hoje, eu compraria um Expert. Esse eu sempre tive vontade de ter. Esse é legal, cara. Tem um modelo que eu acho que você ia curtir bastante, da National. É o CF300, que ele é a cara do Expert. Aliás, o Expert é a cara dele, né? Uhum. Basearam totalmente nesse CF300 para fazer o Expert nacional. Mas esse aí que você mostrou, esse azul, me esqueci o nome dele. Esse aqui é o SMX. SMX. Ele ainda tá vendendo esse? Eu acho que hoje só tem de pessoas que tenham, estão revendendo. Mas o Vitor Trucco deve fazer outro lote em breve. Oh, que legal. Né? Então... Ele hoje tá fazendo o Multicore 2. Cara, esse Vitor Trucco... Putz, vou entrar já numa outra seara aqui, né? Esse Vitor Trucco, ele que fez a placa e projetou novo Sinclair, que está sendo vendido lá na Inglaterra. Que maneiro, que maneiro. Novo Spectrum Next, né, que chama, né? Eles fizeram uma arrecadação de fundos para fazer esse Sinclair, né? E eles tinham o objetivo de captar 200 mil libras para poder fazer as placas e tudo mais. Eles fizeram 3 milhões de libras. Que isso, cara.
Foi o quê? Tipo um quicante lá que eles botaram e... fizeram um quicante. Exatamente, fizeram 3 milhões de libras. E aí tá aí crowdfunding aí bombando. Crowdfunding. Fizeram, agora ainda foram pro Caribe lá, tirando. Pois é. É o Sinclair ZX Spectrum Next. Cara, ficou bacana essa coisa da comunidade continuar, sabe, assim, empolgada fazendo esses projetos. Assim, eu acompanho muito de longe, né, MSX. Eu tô num grupo lá, em 1 ou 2, assim, mas eu vejo muito de longe, mas sempre surge uma coisa nova, um joguinho lá que alguém criou. Eu falei, cara, os caras são muito loucos, isso é muito bacana. Eu sou mais o vintage ainda, mas... Oi? Eu mandei um link aí das imagens do Spectrum Next. E maneiro. Do MSX eles fizeram um novo MSX também, chamado MSX VR. Não sei se vocês chegaram a ver sobre isso. Esse MSX VR é um novo MSX que fizeram, projetado, baseado no Raspberry. A parte de núcleo de processamento dele é o Raspberry Pi. Só que eles fizeram um hardware efetivo com os slots, com tudo bonitinho, respeitando o padrão MSX, né? E aí eles lançaram esse MSX VR recentemente. Ele é um baita de um novo MSX, né? Legal. Agora vem cá, deixa eu falar meus momentos aqui que vocês entraram aí no MSX. Entrei, né? Vai, atropelei você. Você tá vezinho. Vocês estão me devendo um momento aí, que vocês já falaram 3 ou 4 aí já. Não, o que eu ia falar, assim, cara, não tem como falar de quando eu tive acesso ao Mega Drive, que acho que foi o divisor de águas, assim. Eu já tinha, como eu estava contando, já tinha contato com o Atari, com alguns jogos e tudo mais, e aí eu fiquei alguns anos sem videogame. Tipo, vendeu ou deu o Atari, nem lembro que fim levou, e eu acompanhava só pelos colegas de colégio. Era um colega que tinha o Phantom, outro colega que tinha o Master System. Eu lembro de, na casa de um colega que tinha o Master System, jogar Alex Kidd lá, o clássico, The Miracle World, e porra, você já ficar assim, fascinado pelo jogo. Mas, cara, quando eu ganhei o Mega Drive, que a história foi a seguinte, né? Uma história mágica que me emociona até hoje. Estávamos lá, aquele mês de Natal, então fomos ao shopping, ao Barra Shopping, Lira. Uhum. Ao Barra Shopping, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. E aí a ideia era comprar o Master System. E aí meu pai entrou numa loja de eletrônicos que tinha ali perto, eu acredito que hoje seja perto ali onde tem aquela loja da Nike, meio que fica de frente ali para uma Americanas, que tem ali uma loja Americanas. Certo, eles mudaram algumas lojas ali. Mas que eu me lembro, ficava por ali. E aí era uma loja de eletrônicos e a gente entrou. Eu, meu pai e meu irmão, pra ver o Master System. Olha bem, o Master System. E aí meu pai começou, minha prima tinha o Master System também, coisa e tal. E aí meu pai falou, não, mas tem o óculos, né? Tinha o óculos 3D. Olha, quanta o acessório chamava muita atenção, né, do Master System, desde o console em si. Sim. Tudo ali era muito vendável, né? E tinha a Light Gun, né? Não sei qual era o nome da pistolinha do Master System. Light Phaser, né? Sei lá. Light Phaser, acho que era isso. Light Phaser. Cara, e aí a mágica, né, aconteceu. O bom vendedor faz toda a diferença, né? A mágica aconteceu. Você agradece ele até hoje, né? Agradeço esse cara até hoje. Eu devia reencontrá-lo. Ele já deve estar aposentado pelo tempo que tem isso. Fala assim, cara, muito obrigado por isso, por você ter sido um bom vendedor. Porque aí ele falou assim, senhor, olha só, a Tectoy acabou de lançar esse outro videogame aqui, que é muito mais moderno, que é não sei o que, que é isso, que é aquilo, que era quem? Mega Drive com Altered the Beast na capa. Aquele logo lá, né? E aí ele falou assim, olha, o senhor vai comprar um Master System com pistola, com óculos, com não sei o que, é quase o preço desse aqui. Então, por que o senhor não leva logo esse aqui? E aí... Cara... A diferença deve ser grande, né, cara? O Mega Drive era bem mais caro que o Master System, né? Olha, eu não... Novidade. Eu não vou lembrar, porque o que a gente não paga, a gente não sente no bolso. Não fica com essa memória registrada ali na planilha financeira. No mínimo, mas, eu acho que você deve ter olhado com aquela cara de gato do Shrek, né? Pro seu pai, na hora que ele falou isso, né? Não, eu e meu irmão, a gente ali vibrando, né? Enquanto o vendedor conversava com ele, e aí eu não lembro dos detalhes assim, mas meu pai certamente deve ter olhado pra nossa cara e perguntado assim, e aí, qual que vocês querem? Mas ele perguntou isso? Essa é a melhor pergunta do mundo, né, cara? Qual que vocês querem? Foi alegria. Olha, eu acho que nunca a volta de carro do Barra Shopping até a minha casa levou tanto tempo. Abraçados com o videogame, cada um do lado. A gente não queria nem parar pra comer, cara. A gente queria ir direto pra casa. Aí daquela fase, foi a fase assim, que, cara, a gente
só falava de videogame, aí começou a comprar revista de videogame. Tinha acabado de sair a revista videogame, né, a primeira edição. Aí começou logo depois, isso foi no Natal, aí quando foi em janeiro ele comprou pra gente Golden Axe e o Alex Kidd no Castelo Encantado. Eu até conversei com o Lira que outro dia, domingo de manhã, tem umas semanas eu tava jogando Alex Kidd aqui. Esse não vinha na memória do Mega Drive? Tinha disso? Não, não nesse primeiro modelo não. Beast, né? Não, vinha o cartucho. Não vinha nada na memória do Mega Drive, não? Nesse primeiro modelo, não. Só era liso, né? Era o cartucho que vinha o videogame e um cartucho que era o Altered Beast. Acho que o Revenge of Shinobi veio depois ainda, né? Veio depois, quer dizer, veio depois. Veio depois porque meu pai comprou pra gente alguns meses depois, o Revenge of Shinobi. Naquela época a fonte de cartucho era Casa e Vídeo, cara. Meu pai ia na Casa e Vídeo, a gente já ficava em casa oriçado, assim, meu pai foi na Casa e Vídeo. Era a fonte de cartucho. E o Altered, naquela época era uma boa época, né? Videogame vinha com 2 controles e um cartucho. Mas cara, até pouco tempo vinha. Só que algumas unidades passaram a ser econômicas. Né? Todos os modelos que vêm, não. Porque o pessoal passa a fazer pacote econômico, né? Por causa de conta de concorrência, né? Aí tira lá. Hoje em dia o videogame vem com um controle e uma assinatura pra você pagar pra você poder baixar seus jogos, né? Mas se você for comprar um PlayStation hoje, ele vem com 2 controles, não? Não, quando é o mais caro. Depende do modelo, né? Depende do modelo. Porque, por exemplo, eu quando comprei o 3, eu lembro disso, veio só com um controle, eu comprei já um controle por fora. Agora eu imagino esses dois moleques chegando em casa, né, com um videogame como se fosse hoje, né? Chegando em casa com o videogame, vai, pluga aqui, pluga ali, e aí aparece assim, qual é o Wi-Fi? Beleza, vou configurar o Wi-Fi. Configurei. Agora assim, daqui a 1h30 o seu videogame está pronto para estar atualizando seu firmware. Hoje em dia tem isso, né? Naquela época não tinha. Você chegava em casa, o máximo que você tinha que fazer é ligar aqueles garfinhos ali do RF e acabou-se. Botava o cartucho e estava jogando. Então, esse contato com o Mega Drive foi um negócio mesmo de explodir cabeça. Sim, que a gente tinha jogado já Atari e a gente curtia muito o Atari, mas não teve esse impacto. Quando a gente viu o Mega Drive, quando a gente viu o Altered Beast, o Centurião lá se transformando em lobo e dando aqueles gritos quando morria, aquele grito sofrido, né? Aquele Centurião tem o grito mais sofrido da história dos games. O pessoal juntava o cara no cemitério ali, né, cara? Era difícil pra caramba ali, quando começa a jogar o Altered Beast ali. Pra mim, assim, foi realmente um divisor de águas. E aí, nessa época, eu pensei, né, tanto é que quando eu estava prestes ali a entrar no ensino médio, na minha cabeça, assim, não, tem que fazer faculdade de informática, porque isso vai me deixar mais próximo do mundo dos jogos eletrônicos, que eu pensava assim, vou trabalhar com isso. Vai ser minha carreira, desenvolvendo isso aqui, trabalhando. Só que, óbvio, ainda bem que meus pais não me deixaram seguir, porque eu não era minha praia. Eu teria contato certamente com a parte criativa, mas não com a parte de desenvolvimento, com a parte de lógica ali da coisa, que definitivamente não é o meu perfil. Mas o Mega Drive causou essa rebordosa toda, cara. O mais estúpido, cara, é que quando você chegava numa faculdade, a primeira coisa que os professores te desencorajavam era que você ia fazer jogo. Os caras falavam assim, você não está aqui pra fazer jogo, você está aqui pra aprender programação. Aí te enfiavam álgebra linear, cara, você queria queimar aquele livro. O logaritmo, vá pro inferno, mano, você não quer saber de nada. Muita gente largava aquilo no segundo semestre, cara. Exato, e hoje já tem faculdade especializada em mudou games. Demais a coisa. Demais. Porra, mudou muito a perspectiva disso. Agora todo hoje em dia quer fazer, já cai dentro, né? Não tem barreira nenhuma. E eu lembro também um tio meu tio Jorge, que tinha um computador, que eu não faço ideia de qual computador era, que quando eu vi o computador na casa dele, a primeira coisa que eu perguntei pra ele era assim, dá pra montar um jogo aí? E o meu tio era músico, né? Ele, obviamente, ele nunca ia usar o computador pra mexer com jogo. Né? Depois ele comprou uma bateria eletrônica, comprou os equipamentos lá pro mini estúdio dele, né? Mas o meu primeiro interesse, por isso que eu colava com o Sander e falava, Sander, vamos fazer um jogo. Cara, eu tava fissurado. A gente chegou a pegar uns papéis milimétricos, aqueles quadriculados, né? Fazer alguns sprites, desenhar, né? Sander, eu tenho aqui mapas, personagens, design de fase, eu tenho aqui nos meus arquivos aqui, em papel ainda, os desenhos que eu fazia.
Tudo. Uhum. Eu lembro de uma conversa, a gente lá jogando Mega Drive e falando como é que seria, imaginando como é que seriam as próximas gerações. Eu lembro do Alexander falando assim, não, porque você vai entrar no jogo. O Alexander sempre foi um cara antenado no negócio de tecnologia. Então a gente já tá falando já das possibilidades de quinta geração, de como é que seriam os jogos, seriam muito mais realistas. Cara, isso foi uma fase, assim, muito boa. Aí o segundo momento foi em 92 ou 93, acho que foi 92, que eu ganhei o meu primeiro computador, de fato. Foi um IBM PC, o Aptiva DX266, com 540 MB de HD, que era, nossa senhora, um absurdo, uma memória... Meu tio, quando viu esse computador, esse mesmo tio, ele falou assim, nossa, você não vai usar esse HD aqui nunca. Uhum. Hoje 540 mega. Vai 540 mega, cara. Isso. E a ideia também, ali eu tive contato com alguns jogos, porra, Prince of Persia, Wolfenstein 3D e Doom. Puta, de explodir cabeça também. Você falou o Wolfenstein, acho que eu já comentei uma vez com o Garcia. Wolfenstein 3D tinha um anterior, cara, que o primeiro foi feito pra Apple. Que era o Wolfenstein. Muitos anos depois eu fui saber disso. Wolfenstein. E tinha voz digitalizada no jogo, eu não acreditei quando eu vi. Então quando o cara queria... Na versão da Apple? Stop! Apple, dava um tiro assim, o cara morria. Voz digitalizada pro jogo de Apple II. Eu falei, que isso? Então o Apple II, cara, você precisava ver Karateka pro Apple II. Que é do mesmo cara, o Jordan Mechner, que fez o Prince of Persia. É muito bonito mesmo. Sim, os jogos do Apple são bonitos. São lindos. E o Mechner, ele deu essa dinâmica meio cinematográfica aos jogos, né? Dessa coisa de narrativa de cinema. Então, quando o vilão vai lá, aponta pro cara pegar você, não sei o quê, né? Dá 1 hora pra princesa, pra você sair do calabouço, senão ele vai casar com a princesa. Ele foi, assim, um grande produtor de jogo, né? Ele era um cara que fotografava o irmão dele em movimentos pra pegar os movimentos pra fazer o boneco ali pulando, agarrando. Incrível. O cara é um pioneiro, né? Incrível. O Jordan Mechner é incrível. Ele é como se fosse aquele Crane lá que fez o Pitfall, né? Mas de outra forma. Sim. Exatamente. David Crane, né? Acho que é David Crane, um desses caras. Ou como foi o cara que fez o Metal Gear, né? Também que projetou todo aquele Kojima. Metal Gear, o Hideo Kojima. Começou no MSX, né? Lógico, tem que falar esse cara. Né? Aliás, ele queria trazer o MSX de volta. Não, lógico, resgata. Aliás, esse cara começou, na verdade, foi o primeiro jogo que ele entrou, não como produtor do jogo, né, o diretor do jogo, mas sim como desenvolvedor, foi o Pinguim Adventure, do MSX. Da Konami. Foi um dos primeiros que eu joguei pra MSX. Do Pinguim Corredor, né? Do Pinguim Corredor. Que ele chegava naquela casinha lá, levantava a bandeira, né? Aliás, é um jogo muito bonito esse aí. Lindo. Muito bonito esse jogo também. Foi feito 3D para uma máquina de 8 bits com os recursos limitados que tinha o MSX com 16 cores, né? Eram muito bem feitos. Mas eles usavam poucas cores ali, né, também, se você reparar, porque como é um branco, né? Mas assim, era muito... A Konami sempre fez o jogo de forma bem inteligente, né? Sim. Todos os recursos que ela precisava. Embora tivesse alguns problemas, né, de scanlines nele, né, que foram corrigidos recentemente, né? Nas últimas... O pessoal da comunidade aí fez umas correções. Desse jogo? Não desse jogo, mas por exemplo da série Nemesis, né? O Nemesis 1, o Nemesis 2, que tinha aquele scroll de 8x8, né? Eles conseguiram colocar scroll fino, colocar voz no jogo, né? Voice set, usando 2 SCCs, inclusive. Você coloca 2 cartuchos de SCC, né, com o jogo, ele tem o voice set e fica bem arcade o jogo, né? Mas você tá falando do scroll porque ele dava umas pequenas pausas, né? Assim, né? Na rolagem, você tá falando isso? Isso. Aí passou a ter o scroll fino. Que barato. Tem as versões. Mas... Aí. Network aí. Eu quero fazer jogo. Porra, cara, essa história de fazer jogo vai longe. Senhores, porra, foram muitas emoções aqui, né? Com Já tá acabando o negócio? Ué, vocês querem trazer mais momentos? Cara, a gente nem falou. Não falou nada. Não falamos nada? Pô, cara, esse podcast vai ficar com... Depois vocês vão me fazer milagre aqui pra eu colocar isso num episódio de 1 hora, né? Tem que falar mais, cara. Faz o seguinte, coloca na velocidade 1.25 e o pessoal nem percebe a voz aí. Vai rapidinho. Pô, você sabe que tem uma galera que escuta podcast assim mesmo, né? Pra ganhar tempo. Cara, é audiolivro. Eu escuto a 1.50. Caraca, meu. Porque senão não dá tempo de ouvir o que tem que ouvir. De verdade, muita coisa.
Eu gosto de podcast, cara, mas tem uns que eu vi, assim, né, de assuntos que eu gosto. Os caras falam muito de gracinha no início, muita piadinha pra começar, pra atenção. Sabe, você meio que perde a paciência, entendeu? Aí ele bota música no meio. Quer que chegue logo no... sabe, assim, vai ser objetivo. Vai no assunto, né? Não, é assim, vamos descontrair, mas, porra, vamos já rolando assunto, né? Tem umas pessoas que ficam ali meia hora, cara, pra começar o negócio, peraí. Aqui não, aqui no Coin2Biz vamos direto ao ponto. Um podcast de negócios, por mais que traga a paixão dos games aí, não poderia ser diferente, né? Gente, tá bom demais o papo, mas teremos que encerrar. Por favor, considerações finais. A gente faz um segundo. Você já tá devendo a gente, cara. Né? Já tá devendo aí. Lira, eu vou deixar você começar, vai. Considerações finais? Considerações finais, Lira, por favor. Primeiramente, é uma decepção estar terminando esse podcast. Ô, Lira, a gente faz o seguinte, a gente faz um episódio bônus. Vamos lá, então. A gente abre um grupo de seguidores no WhatsApp ou no Telegram, e aí a gente faz um episódio bônus. Então, a gente, Alexander, a gente tá no MSX1. Não paramos no MSX1, né? Tem o 2, o 2 Plus e o Turbo R. Pois é. Então, são vários episódios até lá, entendeu? É isso, cara. Assim, tem várias. Assim, a gente tem várias memórias aqui. Entendeu? Foi legal ter falado, assim. Realmente é uma parte inicial, porque assim, cara. A gente vai falando aqui, o Alexandre tava falando, o Garcia tava falando, vou lembrando de outras coisas, entendeu? Simplesmente não dá pra você embutir. Sabe, é muita memória, assim, de campeonatinho, entendeu? Do que você via, pô, eu tava lembrando aqui do primeiro computador que eu vi, que era um IBM, cara, em 85, um jogo chamado Super Cobra, que só pai de amigo seu que vinha, sabe, que tinha isso. Porque os caras trabalhavam com isso na época. Não era comum você ter computador em casa. Só quem realmente trabalhava com isso, tinha alguma conexão ali com a empresa, entendeu? E, cara, pra um garoto de 8 anos, você ficava simplesmente pirado, né, com o negócio. Ô, Lira, agradeço aí. Você falou aí desses jogos de computador, eu lembrei do saudoso Elifoot. Elifoot era aquele simulador pra técnico de futebol. Que na verdade o jogo era tão, eu acho tão fenomenal isso, que o jogo não trazia nenhum gráfico naquelas versões iniciais. Era só você comprando e vendendo o jogador, e aí quando começava o jogo, você escalava o time. Quando começava o jogo, ficava uma barrinha assim na sua tela. O jogo era todo texto, ficava uma barrinha que era o tempo do jogo. Então, primeiro tempo, segundo tempo, e ali você ficava. E ó, o adversário fez um gol, o teu time fez um gol. E aí, se você ganhasse o jogo, óbvio, você ganhava mais recursos, e aí você investia em melhores jogadores, investia no teu estádio e por aí vai. Mas, cara, era assim, fazia a alegria da garotada, né? E só na base da imaginação, porque não tinha gráfico nenhum. É como se fosse um Adventure, né? Da época antiga. É um Adventure. É um Adventure. Mover pra frente, norte, sul, pra onde é que você vai agora? Aí aparecia um texto lá dizendo onde você tava. Cara, quantos jogos não foram feitos dessa forma pra computador? É isso aí. E era isso, cara. Usar a imaginação até a parte gráfica em si, que foi um complemento da imaginação e... Entendeu? Mas quem viveu essa época, cara, a gente brinca disso até hoje, né? Não sei se é com vocês isso, mas eu não tenho essa coisa de diferença de gráfico, assim. Eu pego um jogo hoje dos anos 80 e jogo da mesma forma. Porque não, de jeito nenhum. Eu também. É muito saudosismo, entendeu? É uma coisa assim, é impressionante. Você vê graça num gráfico todo quadriculado. E aí a base de muitos jogos retrô que estão saindo agora, né? O pessoal faz o jogo pixelado mesmo. Você tem mais capacidade, né? Maior capacidade de fazer efeitos visuais, coisa e tal, mas o jogo é pixelado. Porque é aí que tá a graça, né? É isso. Tipo Larry. Não sei se você lembra de Larry pra computador. Laser Suit Larry? Isso, Laser Suit Larry. Cara, tarado. Fizeram uma versão pro primeiro, que era o Larry já no modelo do Larry 5, né? Com aquele narigão, aquela coisa toda. E a graça do jogo? Não é a mesma, cara. O Larry que o primeiro era daquele tipo King's Quest, né? Aquele bonequinho meio King's Quest, tipo um Atari melhorado. Você vai jogar o remake da parada com o Larry todo bem feito assim, não é a mesma coisa. Não tem a mesma graça do primeiro. Eu, pelo menos, não achei, né? Eu vi muita coisa ali que falhou em conquistar. É igual o Lira. Você tava falando do Karateka, eu joguei a versão do Play 3, do Karateka. Cara, não é. É outro jogo, na verdade. Não tem nada a ver com aquele original. Eu cheguei a jogar Karateka de outras versões de plataformas assim, cara. Eu não vi nenhuma que se igualasse ao do Apple II. Não mesmo. Mais próximo ali do Nintendo, mais ou menos. Mesmo assim, não tinha a mesma graça, não, cara. Aquele original ali foi tudo. Você tem uma ideia agora que estão projetando o Prince of Persia para MSX, né?
Ah, é? Estão fazendo isso? Agora estão fazendo isso. Tem um cara que fez o Enduro, na conversão do Enduro para MSX, fez agora, chamado Endurance. Ele fez e aproveitou assim, tem o modo MSX e o modo Atari, que é original, igual do Atari, fez. E o modo MSX você pega power-ups, tem algumas coisas assim no meio do caminho. Mas tem algum tipo de final, assim? Porque no Atari já era, né? Você ficava rodando o vídeo Não inteiro. sei, eu vou comprar esse cartucho ainda, tá? Ainda não comprei esse cartucho. Pô, considerações finais, cara. Primeiro ponto faltou um boteco, uma mesa, uma cerveja e um petisco. E um petisco pra gente jogar conversa fora e dar risada. Com certeza, com certeza. Cara, assim, eu vejo que assim, tô chegando já, faltam 3 aninhos pra fazer os 50 anos. E aí eu tô vendo que quanto mais velho eu tô ficando, mais as coisas se tornam mais claras, né? Mas, assim, tipo, putz, o que eu tinha antes era muito legal. Eu tenho hoje a capacidade de adquirir aquilo que eu desejava quando era criança. E, assim, tentar ensinar isso daí o máximo possível para as pessoas para os garotos hoje, né? A valorização desse tipo de coisa, né? Do saudosismo, de ter alguma coisa que você tenha referência, né? E isso eu acho que está faltando pro pessoal hoje, né? Referência de alguma coisa que é gostosa de você conquistar. Essa é a consideração que eu tenho, porque assim, a gente conversa aqui, joga uma conversa fora sobre o que a gente viu lá atrás, nossos momentos de criança, né? E que hoje a gente transporta até hoje, mas eu não vejo hoje isso nos garotos, nas crianças, porque hoje elas estão muito ligadas a um celular, que tem tudo que precisa, né? Tudo mais. Eu não tem mais esse fator do puta que legal, um jogo novo, que estão fazendo pixelado, né? Whatever. Isso daí tá muito mais voltado para o público da nossa geração. Então a minha consideração é, vamos tentar incentivar mais essa garotada a ver o mundo de uma forma mais simples, né? De uma forma mais direta. Acho que você falou a palavra-chave aí, cara, conquistar, porque na nossa época a gente tinha esse sentimento de conquista. Era mais difícil conseguir qualquer tipo de informação. Quando você conseguia, você passava para outra pessoa, que também não sabia. Hoje não, a garotada acredita que acha tudo em Google. Entra no celular, já tá tudo ali para ela já acredita que está acessando informação. E você... É uma pena. Entendeu? Não vai ter esse sentimento. Não vai ter esse sentimento. Hoje em dia programar é muito mais fácil. Não, aí tudo bem. Aí a famosa geração Nutella, né? Uhum. Antigamente era bem hardcore, né? Programar e sair do outro lado da parada era complicado. Ó, eu tô fazendo a minha parte, doutrinando o Arthur. Arthur, cara, o Arthur vai crescer com uma cultura gamer. Ele já jogou jogo de Atari, ele já jogou tudo que é Sonic, ele já jogou Mario 1, Mario 2, Mario 3, Super Mario, Mario 64, Mario Kart do Nintendo 64, agora Mario Kart do Wii, agora Mario Kart do Wii U. Assim, eu tô fazendo a minha parte de dar uma boa cultura gamer pro meu filho, e ele aprecia, cara. Eu tava vendo hoje, ele tá no Sonic Adventure 2 do Dreamcast. É do Dreamcast, Sander? Sonic Adventure 2, né? É do Dreamcast. Ele tá com 60 horas de jogo. E eu fiquei impressionado que outro dia ele zerou o Sonic Adventure 1. E ele não sabe, é um jogo que particularmente eu não gosto, porque tem umas missões meio bestas ali, e você fica andando de um lado pro outro, não sabe pra onde vai. E ele, do jeito dele, cara, meio que na tentativa e erro, ele foi lá e zerou o jogo. Rapidinho, outra coisa que a nossa geração não conhecia, era zerar jogo. Você não tinha esse conceito no Atari. Ou verdade, o jogo finalizava porque tinha um tema pra finalizar, tipo Superman, Private Eye, jogos do tipo assim. Ou você não tinha isso, cara. Zerei. Zerou o quê? Você chegou numa certa pontuação, né? Você comparava a pontuação. Tanto é, o Garcia Alexander, que hoje se faz vídeo, né? Vários até, de até onde ia um jogo de Atari. Até onde você podia, né? Tipo final de River Raid, final de Enduro. Teve um cara que fez aí final de Enduro, o cara terminou com uma olheira, maluco. O cara ficou 3 dias rodando o jogo. Sem sacanagem. Porque não tem pausa, né? Não vai. Não, o cara foi direto, pegou lá a parada e ficou jogando só pra provar. O cara saiu magro do vídeo, né? Mas provou pra você alguma coisa ali das bandeirinhas e tal, até que dia aquilo ia lá. E até quase quando morreu. era impossível você continuar. Porque ele foi no 103º dia, parece. E não tinha mais, cara, como você conseguir passar daquilo, parece. Ele teve que ir na depuração do jogo pra poder simular, né? Porque assim, na depuração do jogo você coloca a pista reta, curva, etc. Aí ele simulou pra chegar numa pontuação pra ver até onde ia. Aí simplesmente ele vira o jogo, de tanta pontuação, 9999, lá ele vira pra 0. Acabou. Vira pra 0. Aí não tem mais jeito, né? Não tinha espaço, não. O negócio, esse cartucho do Atari tinha o quê? Eu acho que 1 KB era lá. Era bem pouquinho. Era pouquinho.
Muito bem, senhores, quero agradecer a vocês, meus amigos, aí por esse episódio especial, esse episódio cheio de boas recordações. Como vocês falaram aí, só faltou realmente uma bebidinha e um petisco para a gente aproveitar ainda mais essa conversa, e certamente teremos outros episódios indo por essa mesma vertente aí, com essa mesma natureza, com essa mesma pegada, né, de relatar, trazer as nossas experiências, trazer coisas legais que a gente viu e que a gente viveu. Agradeço a vocês aí mais uma vez, e fica o recado para os nossos ouvintes. Você já sabe onde nos encontrar. Estamos aí nas principais plataformas de podcast da atualidade. Então, se você é usuário Android, vai lá em Google Podcasts. Se você é usuário Apple, vai no aplicativo de podcast do iPhone. Se você está acostumado a ouvir sua música preferida e seus programas prediletos pelo Spotify ou pelo Deezer, também estamos por lá. E é claro, você pode ir diretamente no site do Anchor, anchor.fm, e lembrando, Coin2Biz tem o seu feed próprio, basta buscar lá por Coin2Biz, ou no feed do Talk2Biz, a gente também publica os episódios do Coin2Biz. E é claro, você pode ir em www.talk2biz.com ou talk2biz.com.br, que você nos encontra. Sempre importante fazer esse pedido, você que curte o nosso conteúdo, siga a gente nas redes sociais, mande sugestões de tema, mande o seu feedback e compartilhe. Vamos ajudar aí a compartilhar bom conteúdo sobre mercado e sobre jogos eletrônicos, esse tema que a gente tanto ama. É isso, meus amigos, agradeço aos meus irmãos e meus amigos de longa data, vocês ouviram, estamos ficando velhos, é década pra cá, é década pra lá, 20 anos pra um, 40 anos pra outro. Melhor não falar muito disso. Pois é, tá registrado, agora já era, agora todo mundo vai ficar sabendo. Meus amigos, agradeço a vocês e agradeço a você, ouvinte, que está aí nos acompanhando, e nos vemos no próximo episódio. Até lá, um abraço a todos, valeu! Tchau, pessoal, valeu. Tchau, valeu.